iniciativa. Esta iniciativa nasceu no âmbito da Associação Sol Adventures, fundada em 2019, mas é um movimento de empreendedorismo social que já decorre de 2018. Aqui o objetivo é a criação de uma comunidade de sonhadores praticantes, que é isto que eu trago aqui ao peito, e que basicamente são especialistas das ideias à prática. São pessoas que querem descobrir o seu propósito individual e coletivo e, para essa forma, trabalham connosco em algumas iniciativas, tais como esta, outras formações e projetos que temos e eventos ao longo do ano, e que trabalham o seu autoconhecimento, a sua também autorrealização, seja pessoal ou profissional, assim como o desenvolvimento de ligações interpessoais, o chamado networking, mas nós queremos com um lado extra-humano. E hoje temos aqui a doutora Carolina Martins e eu já tenho aqui algumas questões, mas a primeira será para que a doutora se possa apresentar e também aqui a sua relação com o gabinete. Vou só aqui colocar. Então, olha, o meu nome é Carolina Martins, ou seja, eu sou psicóloga clínica, já trabalho no Gabinete de Psicologia há cerca de 5 anos, eu trabalho no consultório em Lisboa, nós também temos um consultório no Porto. Falando um bocadinho aqui do meu percurso, eu tirei formação na Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa, em psicoterapias cognitivo-comportamentais e neste momento trabalho mais com adolescentes e com adultos e faço desde acompanhamento individual, avaliação psicológica, orientação vocacional, terapia de grupo, entre outros serviços. Também dou consultas na língua francesa. E falando também aqui um bocadinho do gabinete, ou seja, como eu disse, nós também temos um consultório então no Porto, em Lisboa e no Porto, e prestamos também diferentes serviços, desde o acompanhamento psicológico individual, até temos grupos terapêuticos, temos terapia de casal, orientação vocacional, avaliação psicológica de condutores, ou seja, vamos tendo aqui diferentes serviços e neste momento também de destacar naturalmente as consultas de psicologia online, não é? Tiveram que se adaptar, obviamente, aqui às circunstâncias. Para que, lá está, não é do facto de estarmos todos a enfrentar esta pandemia, não devemos tirar férias, entre aspas, também na nossa saúde mental. E por isso também estamos aqui hoje, a consciencializar isso. Exato, nós já fazíamos estes acompanhamentos online, mas de facto agora fazemos com uma frequência maior naturalmente, não é? E sem mais demoras, eu vou passar para a primeira questão que eu tenho aqui. E, basicamente, o que é que caracteriza uma depressão? Olha, Joana, eu acho que quando nós falamos em depressão, eu acho que faz sentido até diferenciarmos duas coisas que muitas vezes são confundidas. O que é tristeza? Uma tristeza normal, digamos assim. O que é depressão? São coisas diferentes, ou seja, a tristeza acaba muitas vezes por estar aqui associada, digamos assim, a uma emoção básica do ser humano. Todos nós vamos sentindo tristeza e vamos senti-la várias vezes na nossa vida, no nosso dia-a-dia, e a tristeza, até uma possível definição de tristeza, pode ser aqui algo associado a uma diminuição de energia, as pessoas estão mais atentas a aspectos, digamos assim, desagradáveis do dia-a-dia, ou seja, não estamos às vezes tão interessados ou tão interessados em envolver-nos em atividades também do meio, em explorarmos. Muitas vezes, e esta aqui, Joana, é uma possível definição de tristeza, porque, eu digo uma possível porque cada pessoa tem o seu próprio dicionário de emoções, ou seja, cada pessoa dá um significado muito específico às emoções, tal como a sua própria expressão. Cada pessoa se expressa de uma forma muito, muito específica. Quando falamos de tristeza, falamos então de uma emoção básica, como eu disse, de um caráter um bocadinho mais curto no tempo, mais esporádico, digamos assim, no tempo. Quando falamos em depressão, tendencialmente falamos em algo mais persistente, no tempo mais intenso. E falamos muitas vezes de um conjunto de sintomas, tais como humor deprimido, aqui também a perda de prazer em atividades que anteriormente nos davam aqui algum prazer, a insónia ou hipersónia, o aumento ou perda de apetite. Muitas vezes também acontece aquilo que nós chamamos de uma tríade cognitiva, ou seja, que é uma visão negativa em 3 áreas da vida. Uma visão negativa do futuro, uma visão negativa dos outros e uma visão negativa de si própria. Quando estamos mais deprimidos, tendencialmente passamos a ter uma visão de facto aqui mais negativa nestas 3 áreas. Depois existem também outros sintomas ou outras emoções
predominantes nesses momentos, ou seja, tristeza, a culpa, a vergonha, existem aqui estas emoções e também às vezes alguns pensamentos de morte. Estes são aqui alguns exemplos de sintomas associados à depressão. É aqui importante referir, Joana, que hoje vou falar um bocadinho mais da depressão na idade adulta, nos jovens adultos e em pessoas de idade adulta. Quando falamos em depressão em crianças e adolescentes, que também existe, e que também daria aqui, digamos assim, quase outro tema a falar, muitas vezes, às vezes, alguns sintomas são diferentes na infância e na adolescência, mas também é algo a ter aqui em conta. Okay. Já agora, só para dar o significado, disse hipersónia, portanto insónia, e qual é que é a distinção? Isto para os leigos? A insónia são pessoas que têm de facto dificuldade em adormecer. A hipersónia muitas vezes está associada a um aumento do sono, ou seja, as pessoas dormem mais horas, muitas vezes até ao longo do dia não têm muito uma rotina e um horário de sono, vão dormindo muitas horas, é mais associada a isto. E a depressão tanto pode ser a um nível ou outro, depende de cada caso em específico. Ok. Então vou passar então para outra questão que eu tinha aqui. Existem causas comprovadas que nos levem à depressão? Eu acho que há aqui uma relação importante a referir, é que quando nós falamos no funcionamento humano, nós temos que ter por base que ele não é muito bem explicado por relações de causa e efeito. O que é que eu quero dizer com isto? O funcionamento humano é muito complexo e nós temos vários domínios de funcionamento, o domínio emocional, o domínio comportamental, o domínio cognitivo, e o nosso funcionamento de facto não se explica muito bem nesta fórmula tão simples e tão direta de causa e efeito. Vou-te dar um exemplo. Imagina, eu às vezes posso ouvir uma música um dia e com essa música eu posso ficar triste, e até posso chorar. E às vezes no mesmo dia ou noutro dia diferente eu ouvir a mesma música e tenho uma reação, às vezes até pode ser oposta. E isso eu acho que é um exemplo aqui simples para demonstrar que se calhar se o nosso funcionamento fosse bem explicado por relações de causa e efeito, se calhar a mesma causa traria sempre o mesmo efeito. Logo, quando nós falamos aqui do estudo, digamos assim, da saúde mental, parece-me fazer mais sentido falarmos daquilo que nós chamamos de fatores predisponentes, ou seja, que são fatores que predispõem a pessoa ou que estão mais associados aqui, poderão estar associados à depressão ou outras dificuldades psicológicas. Mas imagina, relativamente aqui à depressão existem então alguns fatores, como por exemplo a afetividade negativa, que tem um pouco a ver com pessoas tendencialmente mais negativas, que experienciam muito as situações de uma forma mais intensa, ou seja, que experienciam muitas emoções associadas à raiva, à tristeza, à solidão, à culpa, ou seja, que vivem muito estas emoções, e também pessoas que de alguma forma são pessimistas, são mais derrotistas, tendem mais a catastrofizar também as situações. Este traço de personalidade em si associado à afetividade negativa parece estar aqui às vezes associado também à depressão. Depois existem outros fatores, ou seja, fatores contextuais e ambientais, como por exemplo eventos e a história de vida passada da pessoa, por exemplo a exposição a situações de violência, situações de negligência, traumas. Muitas vezes também eventos mais ligados ao nosso presente, coisas que nos acontecem de alguma forma, como a perda de um familiar, a perda de um emprego, ou seja, estas situações muitas vezes também poderão aqui estar associadas à depressão. Depois também há outros aspectos que também podem estar associados, como algumas doenças crónicas, como diabetes, doenças autoimunes, ou até mesmo um fator aqui importante a ter em consideração acaba por ser a componente genética. Por isso é que até do ponto de vista clínico, numa fase inicial, eu acabo por estudar muito bem a história de vida da pessoa e não só a relação, a qualidade de relação que a pessoa tem com outros significativos, mas também o estudarmos aqui se existem dificuldades psicológicas também em outros membros da família para estudarmos um pouco este efeito.
estes são alguns exemplos, Joana. Não, é importante percebermos, lá está, que são fatores que alguns estudos nos dizem que podem estar associados, mas cada caso é um caso e nós temos que avaliar sempre cada caso de uma forma muito específica e nunca fazer aqui um comportamento um bocadinho de generalização. E agora já falámos das causas e quais são os efeitos da depressão? Olha, quando falamos num estado depressivo, nós muitas vezes falamos em efeitos em várias áreas de vida da pessoa, ou seja, a depressão acaba muitas vezes por estar associada aqui a limitações no cotidiano e no dia-a-dia da pessoa em várias áreas. Por exemplo, na parte profissional, ou seja, as pessoas muitas vezes ficam mais desmotivadas, poderá aqui haver também uma diminuição no rendimento e no desempenho da própria pessoa, uma desmotivação, muitas vezes até se fala mesmo, e há certos casos que, que há uma necessidade de baixa médica, não é? Da pessoa colocar baixa médica. Do ponto de vista familiar, por exemplo, muitas vezes existem aqui alguns conflitos, digamos assim, na família, ou até algum afastamento de alguns familiares, muito associado às vezes às pessoas mais deprimidas sentirem que não são compreendidas, sentirem que a sua situação não é compreendida, ou às vezes até terem algumas emoções como sentirem vergonha, sentirem culpa pela situação em que se encontram. Deixa-me pensar aqui também em outros domínios. Na parte pessoal também, ou seja, da pessoa na relação consigo própria, muitas vezes também há certos efeitos na autoestima. A autoestima muitas vezes diminui ainda mais, não é? Porque a pessoa vai se sentindo incapaz, vai perdendo a esperança relativamente ao futuro. Depois também há, em termos dos comportamentos de autocuidado, muitas vezes também existe um déficit. Existe às vezes alguma negligência, por exemplo, e um abandono de certas rotinas, como às vezes o cumprir horários de sono, certas necessidades básicas como o tomar banho, o alimentar-se bem, ou seja, chegam a haver efeitos até aqui nestas áreas. Depois, do ponto de vista social, existe muito, às vezes, um afastamento também social, ou seja, as pessoas perdem o interesse, às vezes, no contacto social, na interação social e afastam-se também, levando aqui algum isolamento social. E também, Joana, aquela área, digamos assim, a ideia de as pessoas também não se sentirem compreendidas, tal como não se sentem compreendidas na família, também não se sentem às vezes compreendidas com os amigos. Depois existem outros efeitos também, ou seja, por exemplo, o consumo de substâncias, de tabaco, de drogas, muitas vezes também de álcool, está muito associado aqui a alguns estados depressivos, porque funciona um bocadinho como fuga da própria emoção. As pessoas procuram fugir às emoções, mas o problema é que estas estratégias, lá está, são muito destrutivas e não são adaptativas, não é? Porque até para além de manterem, o problema se mantém, não está a ser resolvido, acaba por trazer aqui outros problemas, não é? Estes são alguns efeitos. Eu acho que também a longo prazo, também pode ser importante falar disto, a longo prazo existem alguns estudos que associam também a depressão, depressão mais crónica, se calhar, associam-na aqui a possibilidade de doenças cardiovasculares ou outras doenças de caráter mais físico e mais orgânico. E depois, por último, eu acho também há uma coisa importante, Joana, que é a parte do suicídio, que é importante a ter em conta. Existe esta possibilidade, não é? Cerca de 70% dos casos de suicídio, alguns estudos indicam isto, existe aqui uma depressão associada e é muito importante valorizar esta questão e termos sempre atenção aqui aos pedidos de ajuda, tal como as pessoas serem aqui alvo de intervenção, porque também os estudos indicam isto, não é? Que se a pessoa não for alvo aqui de uma intervenção, tendencialmente a depressão pode ter um caráter um bocadinho crónico, em termos do curso crónico e de episódios recorrentes, ou seja, vão havendo muitas recaídas e uma probabilidade de acontecerem mais e mais episódios aqui de depressivos. E existem algumas personalidades que possam estar mais propensas a estados depressivos? Relativamente aqui à personalidade, ok. A personalidade é um tema aqui mais complexo e que se calhar nos daria também aqui para mantermos esta conversa até aqui longa, digamos assim. Mas
deixa-me dar-te aqui um ou outro exemplo, porque até iria depender, a minha resposta poderia até depender, por exemplo, do modelo de personalidade que eu me poderia estar a basear para dar essa resposta. Vou-te dar um ou outro exemplo. Para além daquela ideia que eu falei da afetividade negativa, quando falei dos fatores predisponentes, a afetividade negativa vista, lá está, como aquele traço de pessoas mais que experienciam afetos mais desagradáveis, de uma forma mais intensa, mais derrotistas, mais pessimistas, este traço parece estar aqui associado. Existe também, por exemplo, olha, um traço de personalidade evitante, por exemplo. São pessoas que tendencialmente evitam quer conflitos internos consigo próprio, quer conflitos também externos com os outros. E são pessoas muitas vezes que não se expõem a situações e a experiências de vida mais positivas. Pessoas que às vezes não saem da sua zona de conforto. E eu costumo às vezes, aqui de um ponto de vista quase metafórico, usar um pouco a ideia de sair da nossa zona de conforto. É como se nós tivéssemos que atravessar uma porta e nós não sabemos bem o que é que está do outro lado. E pessoas mais evitantes têm tendência a pensar que do outro lado pode estar algo negativo, ou que vai correr mal, ou que... E tu ficares na zona de conforto, acaba por ser, é verdade, tu proteges de emoções desagradáveis, acabas por te proteger de experiências negativas quando ficas deste lado, mas também, indiretamente, também perdes a oportunidade de expor a experiências positivas, porque do outro lado, com toda a certeza, podem estar coisas negativas, porque todos nós temos aqui e vamos passando aqui por alguns obstáculos de vida e dificuldades, mas também vamos perdendo aqui experiências positivas, experiências construtivas, experiências aqui de autoconhecimento. E então, pessoas evitantes, lá está, como elas não se expõem tanto a estas experiências positivas, também pode aqui ser uma personalidade mais ligada a um estado mais depressivo. São aqui alguns exemplos, Joana. Okay. E agora vamos à segunda parte, digamos assim, do tema que trazíamos hoje. Temos falado muito da depressão e a parte do isolamento social. É de alguma forma uma causa ou efeito da depressão? Olha, para além de termos aquela atenção das relações de causa e efeito, mas vendo as coisas desta forma, como eu disse, como eu falei um bocadinho, o isolamento social pode ser um sintoma de depressão. Ou seja, pessoas que estão mais deprimidas acabam por se afastar mais, às vezes isto acontece, acabam por se afastar mais socialmente. O contrário, ou seja, será que estarmos mais isolados socialmente, ou mais isolados, neste caso não é tanto socialmente, mais fisicamente, como por exemplo se fizermos aqui o paralelismo à situação em que nos encontramos, será que isto poderá levar aqui a alguma sintomatologia de natureza mais depressiva? Talvez, de alguma forma, porque nós somos seres sociais e nós procuramos muito o contacto e as relações interpessoais. E neste momento elas estão um bocadinho mais condicionadas. Por isso é que é muito importante tentarmos manter este contacto social na medida do possível, não é? Na medida do possível, tentarmos falar com as pessoas por videochamada, por e-mail, por chamada telefónica, o que quer que seja, tentarmos aqui manter. Eu acho que há aqui uma parte que também podemos aqui salientar, que é a parte do contacto físico. O contacto físico também é uma coisa importante, para algumas pessoas com toda a certeza mais do que para outras, mas aqui a parte mais desafiante é aquela parte onde podemos dar o abraço, não podemos dar aquele beijo, não podemos dar aquele toque, e nesta fase que nos encontramos, isto pode levar aqui a uma experiência emocional mais desafiante, não é? Porque é uma parte, de facto, que estamos mais condicionados, esta parte física, que para algumas pessoas também acaba por ser algo importante. E como é que podemos tratar de ambos? Ou seja, tanto da depressão como do isolamento social? Olha, eu, falando aqui um bocadinho mais da minha área e também segundo alguns estudos, a terapia cognitiva ou comportamental acaba por ser uma abordagem terapêutica com alguma eficácia quando falamos aqui de estados mais depressivos, quando falamos aqui da depressão. E falando muito brevemente o que é a terapia cognitiva ou comportamental, no fundo ela salienta a importância que os pensamentos têm nas reações emocionais e comportamentais, ou seja, é a minha forma de pensar, é a minha forma de representar o mundo, as situações, representar mentalmente, representar cognitivamente o mundo e tudo aquilo que acontece, que consequentemente me leva a reagir emocionalmente de uma determinada forma ou também do ponto de vista comportamental. Eu há pouco falei de tríade cognitiva, ou seja, quando aquela ideia da visão negativa do futuro, dos outros e da própria pessoa.
quando nós temos, quando nós falamos e intervimos aqui numa depressão, digamos assim, aquilo que acontece muito é, eu costumo também usar, é quase como se fosse, também aqui no sentido metafórico, eu costumo dizer que o que acontece é quase como se as pessoas pusessem os óculos escuros, com umas lentes muito escuras e muito negativas, e elas passam a ver o mundo através dessas lentes. E o que tu fazes do ponto de vista terapêutico muito é, primeiro tu ajudares a pessoa a ganhar consciência que está a usar esses óculos, ou seja, que está a ver o mundo de acordo com essa visão mais negativa, com essas lentes mais escuras, a pessoa ganhar de facto esta consciência e depois ajudares a pessoa a como que, digamos assim, a limpar os óculos e a torná-los um bocadinho mais transparentes e mais claros para que a pessoa consiga ter uma visão do mundo mais realista, mais adaptativa, mais saudável e mais construtiva. Depois também, quando falamos em depressão, falamos muitas vezes também de uma abordagem mais farmacológica e em muitos casos existe até alguma eficácia com uma terapia combinada, ou seja, tanto uma intervenção psicoterapêutica como também a parte aqui da medicação. O que alguns estudos nos dizem é que lá está, torna-se essencial e diminui muito a probabilidade de uma recaída na depressão quando a pessoa é alvo aqui de acompanhamento terapêutico. E a questão inevitável que eu faço em todas as doses de inspiração, se tivermos aí pessoas que assistem a todas, a quase todas, é relativamente ao Covid-19, ao que estamos a passar, como é que isto tem impacto na depressão? Olha, eu acho que esta situação, por ser tão diferente, e nós provavelmente nunca experienciámos uma situação tão... pronto, com esta dimensão, digamos assim, e tão estressante também a este nível, eu acho que aquilo que acontece um bocadinho e que está a acontecer nesta situação é quase um bocadinho um luto da nossa normalidade, ou seja, um luto um pouco do nosso dia-a-dia. E porquê é que eu digo um luto? Porque nós tivemos algumas perdas da nossa rotina, algumas perdas em termos de contacto social, ou seja, nós tivemos aqui naturalmente algumas perdas. Logo, é natural que possamos sentir nesta fase emoções como às vezes estarmos tristes, como a tristeza, como estarmos aborrecidos, às vezes estarmos mais apáticos, mais desmotivados, com medo, com ansiedade, ou seja, tudo isto são emoções, digamos assim, normais face a esta situação, não é? Estamos a reagir a esta situação. Eu acho que há aqui uma coisa, Joana, muito importante também termos em conta, é que tendencialmente as pessoas às vezes têm... quase que fogem um bocadinho do sofrimento, quase que querem fugir um pouco destas emoções. Eu não quero sofrer, eu não me quero sentir desta forma, mas é muito importante nesta fase nós normalizarmos, aceitarmos aqui as emoções e nós, de alguma forma, nos permitirmos sentir. Nós precisamos nos permitir sentir, ou seja, porque às vezes quando eu me permito sentir tristeza, isso também é muito organizador do meu mundo interno. Eu permito-me pensar um bocadinho nesta situação. O que é que eu estou a sentir? O que é que está a acontecer? Que pensamentos é que eu tenho aqui associados a isto? E isto acaba aqui por organizar muito todo o meu mundo interno. E esta organização não só traz mais autoconhecimento, traz compreensão de nós próprios, traz mais controle das nossas emoções, como também aumenta a probabilidade de nós nos adaptarmos a esta situação. Mas para isso nós temos que nos permitir de alguma forma sentir. E essa parte é importante. Eu até... Joana, deixaria aqui alguma dica, uma dica, um pequeno desafio, digamos assim. Não só aquela parte que é importante que as minhas colegas têm, que as minhas colegas e os meus colegas têm referenciado muito, mantermos as rotinas, na medida do possível, tentarmos adaptá-las o máximo à realidade, não é? Tentarmos, lá está, ter um horário de sono, vestir-nos, exercício físico, ou seja, uma série de rotinas que são importantes de manter, mas o desafio que eu deixo é um pouco... ao final do dia tentarmos responder a uma pergunta muito simples, que é: como é que eu me senti hoje? Tentarmos listar aqui algumas emoções. Será que conseguimos? Ou seja, será que conseguimos aqui encontrar resposta para isto? Isto pode parecer uma pergunta simples, mas nós nem sempre conseguimos logo ter uma resposta. Porquê? Porque nós às vezes, Joana, estamos mais atentos a emoções quando elas são muito significativas ou muito intensas. Todas as outras emoções, aquelas
micro-emoções nos passam um bocadinho mais despercebidas. E quando nos passam mais despercebidas, fogem mais ao nosso controle. Digamos assim, vão fugindo mais aqui ao controle. Logo, é muito importante, como eu disse, nos permitirmos sentir e percebermos isto. Não existem emoções negativas nem emoções positivas. Existem sim emoções mais agradáveis e emoções mais desagradáveis. Isto é aqui uma verdade, digamos assim, mas todas as emoções são saudáveis e temos de facto que nos permitir sentir. Obrigada pelo desafio, vou aceitá-lo. Eu acho que é um excelente exercício, porque realmente muitas vezes com a vida acontece, uma pessoa tem sempre a fazer ou simplesmente deixa o tempo andar e realmente não para escutar-se um bocadinho e permitir-se sentir. Eu acho que essa frase vai ficar cunhada aqui com esta sessão de hoje. Eu tenho aqui uma questão do António. Eu julgo que de alguma forma já foi respondida, mas Carolina, se achares que há aqui alguma margem para acrescentar mais alguma informação, devido ao Covid-19, será que vamos ficar mais predispostos à depressão? Em termos de consequência, se nos centrarmos aqui mais no futuro, ou seja, será que vão haver consequências depois de toda esta situação? Eu acho que é um ponto de vista interessante, mas ainda é muito precoce nós termos aqui uma resposta, digamos assim, certa para esta situação, porque tal como do ponto de vista médico nós não sabemos, a comunidade mais médica não sabe muito bem quais são os efeitos, por exemplo, do Covid para a saúde, também nós não sabemos muito bem ainda que efeitos é que isto pode ter a longo prazo, digamos assim, na saúde mental. Mas existem aqui muitos pontos de vista que eu acho que podem ser interessantes. E, olha, alguns que têm sido, por exemplo, falados nos órgãos de comunicação social, a questão dos lutos. O ser tão diferente, será que vamos ter aqui lutos mais complicados ou lutos mais retardados por esta situação ser diferente? Pois, não só aqui do ponto de vista da depressão, mas até outro nível. Será que vamos ter aqui mais dificuldades ligadas à ansiedade por tudo isto? Será que vão existir aqui mais também questões ligadas ou desafios à perturbação obsessiva-compulsiva, por exemplo, mais associada à limpeza, aos germes? A perturbação de stress pós-traumático também foi falada aqui anteriormente pela colega, ou seja, existem aqui uma série de eventuais desafios que eu acho que vamos ter do ponto de vista da saúde mental, mas nesta fase eu acho que ainda é precoce nós sabermos os efeitos, não é? Obrigada pelo esclarecimento. Não sei se tem mais algumas questões, podem aproveitar. Vou ler aqui também os reforços positivos, não é? Estou a gostar muito, excelente partilha, muito esclarecedora. Obrigada. Ótimo, fazemos todos os dias, portanto a Inês Valente também aceitou esta dica, não se esqueçam. E eu só me resta mesmo agradecer, eu vou também fazendo aqui a conclusão e enquanto eu falo podem colocar questões porque eu sei que isto é um delay, demora um bocadinho a aparecerem aqui os comentários. Portanto, quero obviamente dar muito obrigada à Carolina por esta partilha, eu achei excelente e acho que respondeste da melhor forma e que nos faz fazer realmente pensar para lá desta dose de inspiração, não vai ficar por aqui. E vou relembrar todos que estão desse lado que nós vamos ter mais 2 sessões, doses de inspiração. Temos na sexta-feira às 19 horas, são sempre 20 minutos, ou cerca de 20 minutos, e o próximo tema vai ser dinâmicas e conflitos familiares. Depois, na segunda-feira, vamos ter a última dose de inspiração, às 19 também, segunda-feira, dia 27, em que o tema vai ser Burnout e Estratégias de Autorregulação, o chamado Coping. Portanto, espero vocês. Também aproveito para convidar-vos a participar. Nós vamos ter um workshop que vamos lançar, ainda não lançámos a comunicação só para a próxima semana, contudo no nosso site soladventures.org podem subscrever a newsletter e podem explorar os próximos eventos que temos e uma dos workshops que vamos lançar em maio, dia 16, é um sábado, vai ser durante a manhã com uma coach certificada, em que vamos trabalhar o autoconhecimento com uma ferramenta que existe, que é o Points of View, que é registada e bastante conhecida mais nesse nível do autoconhecimento, portanto aproveitem para ir, pelo menos nem que seja verificar do que é que se trata. Nós temos já um artigo sobre isso no soladventures.org e pronto, continuem desse lado e se lembrarem de mais alguma questão que depois desta sessão também, eu vou já pôr à vontade, já vou dizer para eles te contactarem e também podem nos enviar mensagens, alguma coisa nós remetemos para o Gabinete de Psicologia e eles certamente terão forma de responder, nem que seja no Instagram deles ou no nosso. Portanto, muito obrigada e vemo-nos na sexta-feira. Muito obrigada, Carolina, por tudo. Obrigada, Joana, e parabéns pelo trabalho aqui na associação, está bem?
Muito obrigada. Uma boa semana a todos. E seguros. Mantenham-se seguros.